Na estrada do sucesso faz parte desse caminho o fracasso. O fracasso é uma das etapas do sucesso. Quando tudo dá certo, a gente não aprende nada. Quando algo dá errado e nós analisamos, o erro se torna pedagógico. Como é que você aprendeu a andar? Você levantou, caiu, até que um dia você andou, não é verdade? Diz que uma vez uma pessoa estava conversando com Thomas Edison e fez para ele a seguinte pergunta: você já tentou mais de 1000 vezes desenvolver uma lâmpada incandescente e você já errou mais de 1000 vezes. Será que você não vai desistir? Ele falou: não, você está enganado. Eu não errei mais de 1000 vezes. Eu excluí mais de 1000 possibilidades que não funcionam. Ou seja, aquelas eu já testei e não funcionaram. Então, essa habilidade, que hoje tem um nome bonito, isso, sabe? Tem um novo vocabulário para isso. Se chama resiliência. É uma palavra agora muito usada no mundo. Resiliência significa o seguinte: você caiu e é capaz de levantar. Qual a sua habilidade em recuperar de um fracasso? Isso recebe o nome de resiliência. E os grandes líderes, os grandes gerentes, os grandes diretores empresariais, uma das características que essas pessoas têm de dirigir em grandes empresas é que elas têm essa habilidade chamada resiliência. E essa resiliência, essa capacidade de você levantar, fazer a síndrome do fênix, do pássaro que queimava e renascia das cinzas. Essa síndrome fênixiana, essa síndrome de resiliência. A boa notícia é que isso pode ser ensinado, isso pode ser aprendido. O Dr. Seligman, na Universidade de Pensilvânia, que é o criador da psicologia positiva, mostrou que isso pode ser ensinado. Claro que vem de berço também. Tem pessoas que têm mais resiliência naturalmente, como qualquer outra habilidade, como tem aquele que tem mais habilidade para a música ou mais habilidade para o futebol. Mas a boa notícia é que nós podemos ensinar as pessoas a lidar melhor com o fracasso. Porque o fracasso, quando ele ocorre, ele pode ser um estímulo para você melhorar, ou se a pessoa não entende esse mecanismo, ela para com aquilo e fica lá no fundo do poço o resto da vida. Coragem de errar, porque geralmente a pessoa quer acertar. Para acertar, muitas vezes você tem que errar. Um casal vai com seus filhos para os Estados Unidos, passa lá um ano. As crianças voltam falando inglês, os pais voltam sem falar inglês. Por quê? Porque o pai e a mãe ficam assim: bom, quando eu falar bem, aí eu vou falar. Como a criança não tem medo de errar, ela vai errando, vai praticando. Como é que você aprende a falar? Falando, não existe outro jeito. Tem aquela história do perfeccionismo. O perfeccionismo passa a ser uma doença, porque está provado que o perfeccionismo atrapalha tremendamente a produtividade. Porque se eu tenho que fazer aquilo perfeito, eu conheço um sujeito que mora no Nordeste, que de vez em quando eu vou na cidade dele, em Fortaleza, e ele, de vez em quando, ele vem nos meus cursos e ele diz assim: eu estou lá, eu estou escrevendo aquele livro, viu? O dia que eu terminar, eu vou mandar para o senhor, eu queria que o senhor escrevesse o prefácio. Perfeitamente, é só você me mandar. Isso aí, já tem uns 12 anos que eu encontro com esse indivíduo. Ele continua escrevendo o livro. Aí eu sempre pergunto para ele: mas e aí, quando é que você vai me mandar o livro? Ele diz: está quase pronto. Sabe o que é? Eu li mais uma vez, não gostei, estou fazendo umas correções. Ou seja, esse perfeccionismo não permite a pessoa produzir nada, porque ele vai ficar: mas eu tenho medo da crítica. Bom, se você tem medo da crítica, é difícil você ter sucesso, né? É muito fácil você não ser criticado. Sabe o que você tem que fazer? Não fale nada, não faça nada, não seja ninguém. No momento que você falou algo diferente, no momento que você fez algo diferente, no momento que você é alguém, no momento que você mudou o status quo de uma situação, vai ter sempre alguém te criticando. O problema é quando você não recebe mais crítica. Aí ninguém está se incomodando com você, não é verdade? Ou seja, você tem que absorver a crítica de uma forma que ela te jogue para frente, porque ninguém consegue agradar a todos.
Buda não conseguiu, Jesus Cristo não conseguiu, Maomé não conseguiu, você não vai conseguir, eu não vou conseguir. Quer dizer, no momento que você se propuser a agradar a todos, você vai sair perdendo na história. Porque se você for o melhor da sala, o cara que é o último não vai gostar. Se você for o pior da sala, o cara que está lá em primeiro lugar não vai gostar. Se você for mediano, nem o que está lá em cima, nem o que está lá embaixo vai gostar. Então, o segredo é você fazer de acordo com os seus valores. E saber o seguinte, que para acertar, muitas vezes nós precisamos errar. Eu tenho uma ideia, se chama germinação. Eu germinei uma ideia. Às vezes ela é tão forte que ela não me deixa dormir. Sabe aquela ideia que você tem que você não aguenta esperar segunda-feira de manhã para implementá-la? Pois é, você germinou. Só que quando chega na segunda-feira você começa a trabalhar nela, já não é tão empolgante assim, porque você tem que assimilar. Vai observar um avião levantando o voo no aeroporto, você vai ver. Ele gasta uma energia enorme para sair do chão. Você já pensou se ele gastasse a mesma energia voando? A cada 30 minutos ele tem que parar para abastecer, não é verdade? Bom, aí você decolou com a sua ideia. Aí o amanhecer só vem depois da noite toda ter passado. Aquela ideia, ela vai ter que... Você plantou a semente hoje, amanhã de manhã não virou uma planta. Você vai lá, está do mesmo jeito. Até que dentro da semente, bioquimicamente, muitas reações estão ocorrendo, mas a olho nu não está acontecendo nada. Aquele é o processo de assimilação e muita gente não entende isso. Tem que dar tempo ao tempo. As verdadeiras coisas crescem organicamente. Você tem que dar tempo para o processo. E finalmente você tem a conclusão. Você conclui aquela ideia. Você construir aquela casa, você tem a ideia de construir a casa, leva um tempão construindo, às vezes até atrasa a construção, mas finalmente você terminou. Aí você libera energia para fazer outra coisa. Se você tem aquela casa em construção e não terminou de construí-la, tem energia presa ali. Aquela energia presa ali não lhe permite fazer outras coisas. Então eu digo para você o seguinte, você tem que ir para casa e fazer uma avaliação do seguinte, o que eu comecei e não terminei? O que eu estou fazendo e ainda não acabei? Porque tem muita coisa que você começou a fazer e parou no meio. Você falou que ia estudar inglês e não terminou. Ou você desiste de vez, ou você vai e estuda. Porque se você continuar falando que você vai estudar inglês, todas as vezes que você passa de frente a uma escola de inglês, o seu subconsciente diz para você, você falou que ia estudar inglês, aqui nós estamos gastando energia com isso. A natureza é muito sábia. No momento que você conclui algo que você começou, libera energia para mais. A dona de casa estava com preguiça de arrumar a gaveta, ela arruma a gaveta mesmo com preguiça, dá vontade de arrumar o armário, ela arruma o armário, dá vontade de arrumar o quarto, ela arruma o quarto, dá vontade de arrumar a casa. Ela estava com preguiça de arrumar a gaveta, terminou arrumando a casa inteira. Olha que coisa interessante. Ela começou a fazer e a vontade aparece. Não fica esperando a vontade aparecer. Começa a fazer que a vontade aparece. Comece a fazer os seus sonhos, que eles vão se realizar.